1 Coríntios 14, 26, está escrito assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, está falando a respeito da ordem no culto, como deveria ser o culto a Deus. E no culto a Deus, todos têm que adorar a Deus. E ao mesmo tempo que adoram a Deus, buscam a Deus, o Espírito Santo renova, edifica, fortalece. Salmos aqui está falando de louvores, não é? Salmos está falando de louvores. Do mesmo jeito, a doutrina fala do ensinamento da palavra, e aqui também ele fala de revelação. E eu pergunto, você crê? Obrigado, querido. Você crê que Deus tem revelações para te dar? Você crê que Deus vai falar com você e vai te usar poderosamente? Crê também que Ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, a derramar da tua graça, a tua bênção, da tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos devemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Dá agora os lábios do pregador, na boca do mensageiro. Que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem, eu acredito que aí na tua Bíblia deva ter um subtítulo acima desse versículo que nós acabamos de ler, e na minha diz a necessidade de ordem no culto. Então, no culto tem salmo, salmo aqui está falando de louvor, não foi o que nós acabamos de fazer, de louvar ao Senhor. No livro dos Salmos, todos os salmos foram escritos, inspirados pelo Espírito Santo, mas eram cantados. E acompanhados com instrumentos musicais, eram louvores a Deus, eram músicas, né? Louvando a Deus. O texto diz aqui, tem doutrina. O que é a doutrina aqui? É o ensinamento da palavra. Eu não sei se você já ouviu, tem algumas congregações por aí, algumas denominações, que chamam um determinado culto de doutrina. Você já ouviu falar isso? Né? Tal dia é culto de doutrina. E ali aquele culto de doutrina é como se fosse mais ou menos, para algumas outras congregações, a escola bíblica. Já ouviu falar da escola bíblica? Tem algumas igrejas que é a escola bíblica sabatina, outras é a escola bíblica dominical, e esse tal culto de doutrina seria isso. Só que aqui, né, ele está falando tudo em um culto só. Certa vez eu fui convidado a pregar numa dessas igrejas que tem um chamado culto de doutrina, e ao final a pessoa, olha, gostei muito do seu culto de doutrina, porque ele falou que eu prego ensinando a Bíblia, mas eu não sei outra maneira de pregar sem ensinar. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo todo mundo, por exemplo, Jesus pregando e ensinando, Paulo pregando e ensinando. A pregação e o ensinamento têm que caminhar juntos, porque é a palavra que abre o entendimento, é a verdade, não é? E conhecereis a verdade vos libertará. Só que aqui Paulo fala também de uma outra coisa, fala de revelação. E o que é a revelação? É Deus mostrar algo que estava oculto, algo que nós não sabíamos, não tínhamos como saber, mas Deus revela. Revelação de maneira geral, toda ela já está aqui, ó. Vá comigo em Deuteronômio 29, 29. Olha o que diz aqui. E como sempre, nós vamos passear pela Bíblia. Se você for rápido no endereço, vá acompanhando. Se não for tão rápido, vá anotando tudo. Depois em casa com calma você confere. Se não conseguir anotar, está sendo transmitido e aí depois você assiste de novo. Tá bom? Deuteronômio 29, versículo 29. Está escrito assim: as coisas encobertas são para o Senhor
nosso Deus. Ou seja, tem coisas que só Deus sabe. Como diz o filósofo, né? Se não me engano, se não me falta a memória, foi o William Shakespeare: há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Então tem coisas que só Deus sabe. Tem coisas que a mente humana não alcança, porque a mente humana é limitada. Deus não. Deus, é supremo, é todo-poderoso. Então tem coisas que é só Deus que sabe. Mas continua o texto. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então Deus decidiu revelar, Deus decidiu mostrar, porque nele está todo conhecimento, toda sabedoria, tudo está em Deus. Lá na carta aos Colossenses, vá lá comigo agora no Novo Testamento, todo conhecimento, toda sabedoria, tudo está no Senhor. Carta aos Colossenses, capítulo de número 2, eu vou ler a partir do versículo 1, que diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, todo conhecimento, tudo está em Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado: e Deus quer te revelar, e Deus quer te dar, e Deus quer te entregar. Agora a questão é: você quer receber? Deus quer mostrar, Deus quer revelar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9. Está escrito justamente isso. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9. Está escrito assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo mostra, o Espírito Santo abre o entendimento, e Paulo sabe do que ele está falando. O camarada foi ao terceiro céu e contemplou coisas que ele não conseguia expressar, que ele não conseguia dimensionar. E estamos falando não de alguém que tem um português pobre, um vocabulário pobre. Não sei se você conhece alguém que tem dificuldade de se expressar, porque não estudou, por algum motivo, não consegue se expressar. Não é o caso de Paulo. O camarada fala 4 idiomas, ele é poliglota, ele conhece a cultura grega como ninguém, ele conhece o direito romano como ninguém, só que aquilo que ele viu, segundo aos Coríntios 12, conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo, fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céu e viu e ouviu coisas que são inefáveis. Ele teve uma revelação gloriosa, grandiosa, esplêndida. Ele não tem palavras para dimensionar a grandeza daquilo que ele viu. Diga para a pessoa que está do lado: Deus quer te mostrar tudo isso também. Deus quer que você contemple a glória dele, a presença dele. Deus quer que você contemple quão grande ele é. Você já viu aquele louvor? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Deus não quer que você só cante, Deus quer que você o conheça. Deus quer que você o conheça e saiba, não só porque cantou, porque está escrito, mas porque você presenciou, porque você viu, porque você testemunhou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, a revelação Deus trouxe aqui através da sua palavra. E ele continua se revelando a nós, não é? Ele continua se mostrando desde que queiramos. E nós encontramos, amados, ao longo da Escritura, diversas vezes que Deus vai revelar coisas, Deus vai usar pessoas e assim por diante. Mas o Espírito Santo, ele trabalha em nós. Como Paulo diz aqui, Deus nos revelou pelo seu Espírito. E aí o Espírito Santo, ele trabalha em nós e através de nós. Ele vai trabalhar em nós para moldar em nós o caráter de Jesus. E compreenda, ele só trabalha na vida de quem deixa e de quem quer.
Está escrito que não é por força nem por violência, é pelo agir do Espírito Santo. Então tome cuidado, porque se você não deixar, você pode viver uma vida inteira dentro da igreja e para o inferno depois. Lembre-se de Judas. Judas ouvia Jesus pregar, viu os milagres que ele fez, e mesmo assim foi para o inferno. Tome cuidado. Estar dentro da igreja não é garantia de salvação. Agora, estar cheio do Espírito Santo, você vai ter um testemunho vivo, porque quem é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Então deixa o Espírito te guiar e te conduzir. E aí ele vai trabalhar em nós, para que nos pareçamos a cada dia mais com Jesus. E do mesmo jeito que ele agiu através de Jesus, ele também quer agir através da nossa vida. Através da nossa vida. E para isso, o Espírito Santo concede os dons espirituais. Vai comigo no capítulo 12, aqui de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 8, que diz assim: mas a manifestação do Espírito, o agir do Espírito Santo, é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E aí continua aqui, são 9 dons. E esses dons aqui são divididos, dons espirituais, como diz no versículo 1, são divididos em 3 grupos, ou 3 categorias. Os dons de revelação. E o que são esses dons de revelação? É para saber de maneira sobrenatural. Por isso que o nome é revelação. Algo que você não saberia comumente ou normalmente. Deus revela, Deus mostra, que são os dons, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espíritos. Temos ainda o grupo dos dons de poder. Os dons de poder são para fazer as coisas de maneira sobrenatural, que é o dom da fé, os dons de curar, a operação de maravilhas. E temos um outro grupo que são os dons vocais ou de inspiração, que é para falar de maneira sobrenatural, como por exemplo a profecia, para pregar, para expor a palavra, como as novas línguas, a interpretação das línguas. Nós já falamos na última reunião a respeito do dom da palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? Uma revelação. Geralmente, não é uma revelação seguida de um conselho, de uma orientação, de uma instrução. E Deus vai trabalhar em cima dessa revelação futura, o conselho que ele dá. Vimos exemplos, inclusive, de gente que recebeu a revelação, creu e seguiu a instrução e se deu bem. E vimos exemplos de gente que recebeu a revelação, recebeu a instrução e não seguiu e o negócio deu ruim. Não é? Então a palavra da sabedoria é uma revelação seguida de uma orientação sábia vinda de Deus. E a palavra da ciência, que é o que nós vamos ver hoje, a palavra da ciência é também uma revelação, só que mais ligada ao presente e ao passado. Deus revela algo que está acontecendo ou que já aconteceu. Algo que a pessoa por si mesma não teria como saber. E diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus quer te revelar tantas coisas. Deus quer te mostrar tantas coisas. Está escrito: os segredos do Senhor são para os que o amam, para os que o buscam, como diz o salmista. Então busque a Ele, ame a Ele. Ele vai te mostrar tanta coisa. Ele vai mostrar a glória dEle para você. Ele vai mostrar o que está acontecendo. Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer. E você vai amar cada dia mais a presença dEle. Então vamos ver alguns exemplos disso. Daniel capítulo 2, vai lá comigo. Daniel 2, versículo 19. E vários exemplos nós encontramos não só no Antigo, mas também no Novo Testamento. Então vai lá, Daniel capítulo 2, versículo 19. Vamos ver aqui um exemplo vívido da revelação de algo que já tinha acontecido. Então, enquanto você encontra aí, eu vou só trazer o contexto da coisa. Daniel estava na Babilônia, e o rei era Nabucodonosor, e o rei tem um sonho, e ele acorda, e ele não lembra o que sonhou. E ele acorda bravo, porque ele quer lembrar o que sonhou, porque o sonho, o negócio era sério, ele acorda preocupado, ele não lembra o que sonhou, nem o que significa. Ele convoca todos os sábios, magos, astrólogos, convoca todo mundo. E ele diz: eu quero saber o que eu sonhei e o que significa. E ninguém soube dizer nada. E aí ele fica tão enraivecido que ele vai dar uma ordem dizendo: executem todos os magos, astrólogos, sábios, mata todo mundo. E aí quando Daniel ouve aquilo, ele vai para casa, ele chama os 3 amigos, o Ananias, o Misael e o Azarias, e eles vão orar, eles vão clamar a Deus.
Porque o Daniel não sabe o que o rei sonhou, mas ele tem certeza que o Deus do céu Todo-Poderoso revela tudo. Ele sabe que Deus revela o oculto, o profundo, o escondido. Deus mostra tudo. E eu pergunto, você crê nisso também? Que Deus tem poder de mostrar tudo? Aí ele vai orar, aí ele vai clamar. E aí Deus vai responder. Encontrou? Daniel 2, versículo 19. Vamos ler. Então foi revelado. Daniel não tinha como saber, por isso que é uma revelação. Foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Ele está glorificando a Deus porque Deus trouxe uma revelação, e a revelação que Deus trouxe livrou ele da morte. A revelação que Deus trouxe mudou a situação dele. Oh, querido, e Deus quer te revelar tanta coisa para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Os dons são para nós, os dons são para ser usados, os dons são para ser as ferramentas nas mãos do Senhor, e o nome dele ser glorificado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus revela o oculto e o profundo, ele quer te mostrar, ele quer te usar. Às vezes tem gente que pensa que os dons é só para o pastor, é para o missionário, é para o apóstolo, é para quem está dentro da igreja. Não, querido, é para nós. Daniel está dentro da igreja? Daniel estava pastoreando alguém? O Daniel estava na Babilônia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está lá, se você buscar, se você pedir, o Espírito Santo vai te dar dons, e ele vai te usar, e através da tua vida o nome dele vai ser glorificado. Agora, lembre-se, Deus trabalha em nós e através de nós. E aí Daniel está louvando a Deus, Deus revelou. Qual era o segredo? É aquele sonho, acho que você já conhece a história, né? Da estátua. O rei sonha com a estátua que é a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro, os pés é barro e ferro, e depois sai uma pedra de uma montanha que ninguém esculpiu, e a pedra dá na montanha e quebra tudo, destrói tudo. E aí Deus traz a revelação do sonho a Daniel, e depois Daniel leva ao rei. E não só a revelação, mas a interpretação. Daniel vai dizer, você é a cabeça de ouro. Deus se colocou como rei de reis. Depois vai vir os medo-persas, depois vai vir o Império Macedônio, o Império Grego, depois vai vir os romanos, depois vai vir uma pedra. E a pedra se chama Jesus Cristo. E a pedra é o reino eterno que não vai passar. E é desse reino que você faz parte, do reino do Senhor, que revela, que mostra, que abençoa, que guarda, que livra, que dá vitória. Oh, querido, querida, vivemos em dias difíceis, vivemos em dias trabalhosos, mas Deus não mudou, ele continua sendo Deus, ele continua estando no controle, e ele quer mostrar tudo isso a você. Jesus vai louvar a Deus dizendo, Pai, como eu te louvo, você guardou isso dos sábios entendidos e revelou para os pequenininhos. É para você também. Quem entendeu, diga amém. Mateus 16, vamos ver outro exemplo aqui. Certa vez Jesus chama a turma, os 12, e vai fazer uma pergunta. Mateus 16, vai lá comigo. Mateus 16, versículo de número 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens, as pessoas aí, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado
tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o Pai que está no céu. O próprio Deus revelou. Ô Pedro, você está andando com meu filho. Ô Pedro, você está andando com o Filho do Deus vivo. E querido, querida, o Deus vivo está com você, Ele anda com você, e Ele quer uma aliança com você, para aquilo que você ligar na terra ser ligado no céu, para você andar cheio do Espírito dEle e viver nessa terra uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, uma vida que o nome dEle será glorificado. Não pense que Deus te chamou para a miséria, não pense que Deus te chamou para a vergonha, não pense que Deus te chamou para o sofrimento, para a humilhação, não. Deus te chamou para te abençoar, Deus te chamou para te dar vida, para fazer de você filho, e filho que vive a vida abençoada. Agora, compreenda, as aflições virão, fazem parte da vida. Não pense que vai ser um mar de rosas. As aflições virão, mas Ele garantiu: eu vou estar contigo. Vou estar contigo. Evite gerar problemas. Evite. Eu não sei, aqui eu acredito que aqui a maioria anda de carro. Você já andou de carro com um GPS? Já colocou um GPS lá? Coloca lá o Google Maps, o Waze, coloca lá um GPS. Já aconteceu que você entrar numa rua errada e o GPS sozinho, recalculando a rota? Às vezes na vida a gente dá uma entrada na rua errada, dá uma mancada, uma deslizada. O que é isso? É o pecado mesmo, é o erro, é a transgressão, né? Aí, do mesmo jeito que no GPS aparece recalculando a rota, o Pai recalcula a rota também, porque a rota é Ele, a rota é chegar na glória, a rota é estar com Ele. Diga para a pessoa que está do teu lado: o teu Pai não quer te perder, o Pai não quer te perder. Então compreenda, às vezes diante das lutas, das dificuldades, Ele não te abandonou, Ele não te deixou. Faz a tua parte, continua crendo, continua orando, continua buscando, porque Ele está contigo e vai te guiar, para que você esteja com Ele para tudo sempre. Quem entendeu, diga glória a Deus. Você tem que estar com Cristo, com Deus vivo. O Espírito Santo habita em você, e se você deixar, mesmo que você dê uma mancada, Ele recalcula a rota, Ele traz de volta e conduz no caminho dEle. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Às vezes na vida a gente está mancada, porque o único perfeito, inerrante, é Ele. Mas se o Espírito Santo estiver aqui, estiver aí, Ele recalcula a rota, aí Ele traz de volta, né? E traz de volta, Ele coloca no caminho certo. Esse Pedro aqui, que recebe essa revelação, ele vai receber outros. Vamos ver um outro exemplo agora, lá em Atos 10, vai lá comigo. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Pedro, certa feita, foi orar, subiu no terraço, e havia numa outra cidade um centurião que estava orando. Vai lá comigo em Atos 10, versículo 9. Encontre aí, que nós já vamos ler. E havia um centurião chamado Cornélio, que era um homem justo, um homem temente a Deus, e era um homem generoso, ajudava o próximo. E esse homem orava e falava com Deus, né? Ele buscava a Deus. E aí Deus vai falar com ele, e Deus envia um anjo, e Deus vai dizer: olha, as tuas orações estão sendo ouvidas, viu? Estou vendo as esmolas que você está fazendo, porque ele era um homem generoso. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você tem sido generoso ou avarento? Hã? Ou você é daqueles que acham que nem os faraós do Egito, que vai levar o dinheiro que tem no sarcófago? Tem gente que acha que vai morrer e levar o dinheiro junto, né? A vida é tão rápida, irmãos. Se viu hoje à tarde num velório, é duro dizer, mas é a realidade. Uma das poucas certezas que nós temos na vida é que um dia nós vamos morrer. Você sabe disso, não sabe? Você está preparado para isso? Por que eu estou te falando isso? Porque o falecido ontem estava bem, muito bem. Nunca teve doença nenhuma. Foi infarto fulminante. E hoje as filhas estavam chorando, enterraram o pai, né? A gente às vezes faz tantos planos para o dia de amanhã, e tem que fazer, claro, mas cuide da sua salvação hoje, cuide da sua vida diante de Deus hoje, porque a única coisa que você vai levar para a eternidade, como diz Apocalipse 14, 13, são as suas obras. As suas obras vão te seguir até depois da morte, né? E conforme as suas obras, você terá recompensa de Deus ou não. Compreenda que salvação é uma coisa e galardão é outra.
Salvação é por graça, é favor de Deus, independe de qualquer tipo de obra. Mas conforme as obras que você tem, além da salvação, você pode receber também um galardão, uma recompensa, ou não, ou não. Então, se prepare, nós não sabemos o dia de amanhã. Esse Cornélio aqui nem tinha tanto conhecimento de Deus, mas é um homem generoso, é um homem de oração, é um homem que ora e clama a Deus, é um homem que estende a mão para o próximo. Muito bem, aí Deus manda lá um anjo e diz, ô Cornélio, eu estou vendo tuas orações, faz o seguinte, pega 3 homens aí, manda lá na cidade chamada Jope, quilômetros de distância, não era daqui na Vila Dirce, 10 minutos. Manda lá e manda na casa de um Simão curtidor para chamar o Simão Pedro. E esse Simão Pedro vai vir aqui na tua casa, ele vai te dizer o que você tem que fazer. E aí, como era longe, no mesmo instante ele despacha esses 3 mensageiros para ir lá a Jope, atrás do Simão Pedro. E aí, muito bem, eles partem, só que eles só vão chegar lá no outro dia, porque é lá longe. Aí já no outro dia, vamos ler o versículo 9, você encontrou Atos 10, verso 9? No dia seguinte, indo eles seu caminho, são esses mensageiros, os criados, né? E estando já perto da sua cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Era quase a hora sexta, se você quiser anotar é meio-dia, tá? Hora sexta, aqui na Bíblia é meio-dia. As horas contavam das 6 da manhã às 6 da noite. Então, hora sexta é meio-dia. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou? E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si, acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por seu nome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, diz, sou eu a quem procurais, qual é a causa que estáis aqui? E eles disseram, Cornélio centurião, varão justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Somente até aqui. Então, está lá de um lado Cornélio orando, e aí Deus manda um anjo levar uma mensagem. Do outro lado, Deus vai dar uma revelação para o Pedro. E o Pedro, a princípio, não entende. O que esses animais impuros, imundos, eu não posso comer isso. Só que o que Deus queria que o Pedro entendesse não era a respeito dos animais em si, porque na mente do judeu tinha o animal limpo e o animal sujo, o animal puro e o animal impuro. O animal puro poderia comer, o animal impuro não poderia comer, não é? Isso até hoje lá isso é assim, viu? Lá a questão da alimentação, controle rígido. Lá quem aprova não é órgão sanitário, é um rabino que examina todo tipo de alimento para ver se vai poder comer ou não. Olha só. Só que antes que você pense, pastor, e eu posso, não posso? Mateus 7, Jesus deixou claro que não é o que entra pela boca que contamina, porque o que entra pela boca vai para o estômago e depois é lançado fora. O que contamina é o que sai da boca. Então, Jesus está deixando claro que não há alimento nenhum que vai contaminar, mas é do coração que procede todo tipo de pecado. O Pedro não entendia ainda que o evangelho não era só para os judeus, era para todo mundo, para todos. Mas quando o Espírito Santo mostrou, e aí chegam esses varões, ele entendeu a revelação, e ele foi lá com aqueles, foi na casa de Cornélio, foi anunciar a palavra, e o mesmo Espírito que estava sobre Pedro, veio sobre aquela casa, e aquela casa foi tomada da glória de Deus, e Pedro foi usado poderosamente nas mãos do Senhor. E querido, querida, compreenda, o Espírito Santo quer te revelar, e quer te mostrar, e quer abrir o teu entendimento, para que você seja usado nas mãos dele, e o nome dele seja glorificado. Está
escrito, meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento daquilo que depender de Deus. Deus vai te mostrar, Deus vai te ensinar, Deus vai te revelar. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor e ser instrumentos na mão do Altíssimo. Quem entendeu, diga glória a Deus. O Pedro foi lá anunciar o Evangelho. O Pedro chegou lá na casa do Cornélio e começou a pregar, e começou a explicar, e começou a dizer. Aí vá comigo um pouquinho lá na frente, no versículo 44, ainda no Atos 10. E dizendo Pedro ainda estas palavras, depois você lê a pregação inteira, tá? Depois você lê tudo, tá aqui do versículo 23 ao 44. Estou no 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Oh, querido, e o dom do Espírito Santo é para você também. E o Espírito Santo, se você crer, vai ser derramado sobre a tua vida, e você vai ser cheio, vai ser renovado, vai ser revestido, e vai ser usado nas mãos do Senhor poderosamente. Diga para a pessoa que está ao teu lado, é para você também. Diga para ele, diga para ela, ele quer te encher, ele quer te revestir e ele quer te usar para o nome dele ser glorificado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. O Espírito Santo só enche quem quer ser cheio. Ele só enche quem quer ser cheio. Se você quiser, ele vai te encher. E ele está aqui. Ele está aqui em nosso meio. Ele enche quem quer ser cheio. E ele usa quem quer ser usado. E ele usa todos. Na Bíblia até jumenta falou. A palavra diz, se não houver quem clame, as pedras clamarão. Só que Deus dá prioridade a usar os filhos. A quem estiver disponível. Disponível. Quem quiser ser cheio, ele enche. Ele faz transbordar. Quem quiser ser usado nas mãos dele, ele usa. Com revelação, com poder, com graça, com sabedoria. Pedro teve revelação, foi usado nas mãos do Senhor. Só que o Pedro já foi. Diga para a pessoa que está ao teu lado, agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Ô pastor, mas o Pedro era apóstolo, você é pastor e você é filho de Deus ou não? É para você também, é para quem quiser. O Espírito Santo usa quem quer ser usado. Ele enche quem quer ser cheio. Lembre-se que tudo que Jesus falou a respeito do fim, nós já estamos vivendo. Você percebe isso? Você já leu Mateus 24? Pegue Mateus 24 e depois assista o noticiário. Qualquer telejornal desses aí, você vai perceber que tudo que Jesus falou está acontecendo. Jesus falou em terremoto, já tem em tudo que é lugar do mundo. Vulcão, esses dias atrás, teve 5 milhões de pessoas sair de uma ilha lá perto da Europa por causa de um vulcão. Né? Jesus falou de guerras e rumores de guerra, continua lá a guerra da Ucrânia. Né? As guerras estão aí. Jesus falou de fome, é o que mais mata a gente no mundo, é a fome. Jesus falou de pestes. Não está aí o Covid, ainda está aí, né? A pandemia acabou no sentido de decretação do governo, mas o vírus continua aí. E aí já estão falando de outro, da tal da varíola do macaco, as pestes estão aí. Né? Jesus fala a respeito do fim em Mateus 24, aí em Mateus 25 ele conta uma parábola para ilustrar as 10 virgens. Todas eram virgens, todas tinham lâmpada, só que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Qual a diferença? O que uma tinha que a outra não tinha? 5 tinham azeite extra, em abundância, e as outras 5 não tinham. O azeite é o Espírito Santo, é símbolo do Espírito Santo. No tempo do fim, muita gente está ficando sem azeite. Muita gente está na igreja, é virgem, tem a palavra, a lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Só que nem todo mundo tem o azeite. Não adianta estar só na igreja, ter a palavra e não experimentar e não saborear a presença de Deus. É para nós, é para transbordar em nós e através de nós. E coisa maravilhosa é a presença de Deus, amados. Depois você entra na presença de Deus, você não quer saber de outra coisa.
Como diz aquele louvor, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, porque quer a glória, quer a presença dele, quer transbordar no azeite. Deus sabe que você tem compromissos, que tem contas, que tem casa, que tem uma série de responsabilidades, mas ele deixou claro: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não deixe as coisas da vida roubar o teu coração. Não deixe as preocupações, não deixe as contas, não deixe as dificuldades, não deixe nada roubar o teu coração da presença do Senhor, porque em breve ele virá. E quem tiver sem azeite vai ficar do lado de fora. E não tem segunda chance não, viu? Não tem repescagem. Ah, foi deixado para trás. A porta é fechada. Você já leu o texto? Quando as outras 5 bateram, entraram, só tem uma chance. E a hora de se encher de azeite é hoje. A hora de se encher do azeite é agora. E o Senhor está aqui, Ele vai derramar azeite abundante sobre a tua vida. E se você quiser, Ele vai encher e vai fazer transbordar. Nós vamos orar, nós vamos falar com Ele, Ele está aqui. Ele quer derramar azeite abundante sobre a tua vida. Ele quer te encher, Ele quer te usar também.